nas condições reais de voo. Graças a essa aparelhagem, os cientistas esperam entender melhor as condições em que se forma a geada, a fim de prevenir seus efeitos perigosos. Eles desenvolveram, por exemplo, sensores que podem detectar o acúmulo de gelo e identificar o tipo de precipitação que cai nas asas do avião. Alertado por esses sensores, o piloto poderia então tomar as medidas necessárias, como chamar a equipe que retira a geada, se o avião estiver no solo, e se o avião estiver voando, aumentar a potência dos motores ou acionar o sistema de retirada da geada. O frio não tem só inconvenientes. Pensem apenas em seu papel na conservação dos alimentos. Evidentemente, nossos ancestrais, como não tinham geladeira, elaboraram outras técnicas. A carne era defumada, salgada, seca ou marinada. Na época de muito calor, conservavam-se o leite e a manteiga em cavernas, no fundo de grutas ou a tona d'água nos poços. Foi no século XIX que tiveram a ideia de recolher o gelo que se formava no inverno nos lagos ou nos rios e conservá-lo nas geladeiras. Depois começaram a fazer máquinas para produzir o frio. Os primeiros entrepostos frigoríficos e as primeiras indústrias de congelamento de alimentos apareceram por volta de 1860. Essas descobertas tiveram importantes consequências econômicas e gastronômicas. Pensem um pouco. De agora em diante era possível obter em qualquer época do ano gêneros raros e perecíveis procedentes de todos os países do mundo. Queijos, frutas, legumes. Os primeiros produtos congelados foram introduzidos no mercado americano por volta de 1923. Hoje podemos escolher entre duas técnicas diferentes, o resfriamento lento e o congelamento. O resfriamento lento, como o que se produz em nossos refrigeradores, leva lentamente o produto a uma temperatura inferior a zero. A água forma cristais grandes no interior das células e o alimento perde muito líquido no descongelamento. O congelamento consiste em baixar muito rapidamente a temperatura do produto. A água forma então inúmeros cristalzinhos e se perde muito menos líquido no descongelamento. Num produto gelado ou congelado, as reações químicas são retardadas e a atividade microbiana é bloqueada. O produto cessa então de se deteriorar. Ele pode se conservar intacto durante meses e até anos. Não é de admirar que esse processo tenha outras aplicações. Algumas pessoas pretendem que o congelamento do corpo humano permitiria realizar o mais velho sonho da humanidade, a imortalidade. No entanto, aqueles que praticam esse tipo de intervenção se arriscam a uma grande decepção. Aparentemente, esses corpos cuidadosamente conservados estarão ainda mais mortos depois de descongelados do que no dia do falecimento. Devemos essa afirmação aos especialistas da biologia das baixas temperaturas ou criobiologia. Esses pesquisadores, com efeito, demonstraram que o gelo causava desgastes irreparáveis às células vivas. Esses desgastes ocorrem quando a água presente tanto no interior quanto no exterior das células gela. Primeiro, formam-se cristais de gelo com arestas afiadas no interior das células. Esses cristais furam todas as membranas e os compartimentos internos que desempenham um papel essencial no funcionamento das células, de modo que no degelo, as células não são mais funcionais. Também podem se formar cristais no líquido que cerca as células. Esses cristais não ameaçam a estrutura das células, mas provocam sua desidratação. Com efeito, os cristais de gelo são constituídos exclusivamente de água pura, enquanto que o líquido que cerca as células contém várias substâncias dissolvidas. Assim, à medida que os cristais aumentam, as substâncias dissolvidas se concentram. Em consequência desse aumento de concentração, a água líquida contida no interior das células é atraída para o exterior. A osmose provoca uma desidratação das células. Abaixo de um limiar crítico, essa desidratação pode danificar seriamente as células.
Além disso, no degelo, as células reabsorvem tão rapidamente a água perdida que elas podem até arrebentar. Por causa de todos esses fenômenos, o congelamento de um corpo humano provocaria danos irreparáveis. No entanto, os criobiólogos trabalham visando a um objetivo mais modesto: o congelamento de órgãos destinados ao transplante. Sua esperança baseia-se na espantosa faculdade de tolerância ao congelamento que tem certos animais. Por exemplo, a rã silvática, ou perereca, um pequeno anfíbio que habita as regiões nórdicas, passa uma parte do inverno dura como um pedaço de gelo. Os batimentos cardíacos, a respiração e os movimentos do animal param então completamente. Assim que a temperatura se eleva acima do ponto de congelamento, todas as funções vitais do animal se restabelecem. A secreção de várias substâncias protetoras permite que essa rã tolere o gelo. Essas substâncias contêm duas espécies de proteínas. Em primeiro lugar, proteínas de nucleação são segregadas no exterior das células da rã. Essas proteínas têm a propriedade de iniciar a formação de pequenos cristais de gelo no exterior das células. Além disso, como é o caso de certos insetos, os pesquisadores supõem a presença de outras proteínas chamadas anticongelantes, que são segregadas de modo a revestir literalmente os pequenos cristais assim formados. Seu efeito é de retardar o crescimento desses cristais. A ação combinada das proteínas de nucleação e das proteínas anticongelantes limita a formação do gelo no exterior das células. Para proteger o interior de suas células, a rã recorre a uma outra substância. Quando a rã começa a gelar, a glicose acumula-se rapidamente no interior e no exterior das células. A glicose tem por efeito baixar o ponto de congelamento das células. A glicose tem por efeito baixar o ponto de congelamento das células. A água das células se mantém assim em estado líquido, o que evita a formação de perigosos cristais de gelo. No degelo, as células podem então retomar suas funções normais. Estudando esses mecanismos, os criobiólogos já aprenderam a conservar pelo frio certas células e tecidos humanos. Por exemplo, desde 1949, pode-se conservar o esperma animal e humano por congelamento no nitrogênio líquido a menos de 196 graus centígrados. A técnica utilizada consiste em misturar o sêmen com uma solução de glicerol. Como a glicose, o glicerol é um crioprotetor, isto é, ele protege o interior das células espermáticas dos efeitos do congelamento. A temperatura das amostras é depois baixada gradualmente até menos 100 graus centígrados. Depois elas são mergulhadas no nitrogênio líquido, onde poderão ser conservadas durante anos sem perda notável de vitalidade. Infelizmente, a conservação pelo frio de órgãos humanos inteiros mostra-se muito mais complexa. Os órgãos humanos contêm milhares de tipos de células que reagem de maneira diferente ao congelamento. Os pesquisadores tentam desenvolver fórmulas que permitam proteger cada um desses tipos de células. Mas os obstáculos formidáveis que ainda precisam ser contornados fazem pensar que o congelamento de nosso corpo inteiro pertencerá ainda por muito tempo à ficção científica. Talvez vocês já tenham observado todas as formas dos cristais de neve que caem. Há agulhas, estrelas, pirâmides, pequenos obuses. Os cristais de neve se formam nas nuvens. Eles se constituem em redor de uma partícula sólida, muitas vezes um grão de poeira. Quando ficam pesados demais, eles caem. O cristal que pousa na sua mão